O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Caríssimos sacerdotes, amados irmãos e irmãs, é uma alegria nós podermos, nesta quinta-feira, refletir um pouco a história, não só a nossa história, a minha história, a sua história, mas a história da salvação, a história que Deus faz com o seu povo e, de modo particular, a história que Deus faz com cada um de vocês. Cada um de nós é uma história de salvação, de erros e acertos. E quando a gente vê os outros errarem, se formos inteligentes, não vamos sair contando para todo mundo que os outros erraram. Mas nós vamos aprender que daquela forma, daquele jeito não dá certo. Então, eu já, por mim mesmo, aprendo com o erro dos outros. E posso também aprender com meus próprios erros a viver melhor, a ser melhor. Deus formou um povo, chamou Abraão e falou para Abraão que ia deixar uma descendência bem grande, bem numerosa, de homens e mulheres que creem em Deus. E formou um povo de fato. Mas esse povo, na caminhada, ele passa por várias situações de escuta e de não escuta de Deus, de fidelidade e de infidelidade, de tempo de castigo e de tempo de alegria e de muita festa. Então a Sagrada Escritura, ela traz para nós exemplos concretos da vida humana,
da caminhada humana, que nós hoje, fazendo uma leitura lá de trás, vamos aprender com eles a não cair nos mesmos erros. Coisa que acho que não é muito estranho para vocês, né? Pai e mãe que cria os filhos percebe muito bem quando ele vê no filho ou na filha as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos que ele tinha. O mesmo jeito que ele não gostava que os outros fizessem com ele, ele faz com os outros, né? E sabe, se ver no filho da gente, se ver no neto talvez até, coisas semelhantes. Mas como que ele aprendeu isso se eu sempre lutei contra isso? É porque a gente copia, né? A gente copia os nossos pais, os nossos avós, em tudo aquilo que eles falam e fazem, em tudo aquilo que eles expressam e demonstram. Nós temos essa percepção. E olhar para a história, ver o caminho que foi feito, nos ajuda também a sermos precavidos, a sermos atentos para que não incorramos nos mesmos erros que os outros fizeram. Isso significa progredir, isso significa amadurecer, isso significa crescer na graça e no conhecimento de Deus, que é o nosso caminho de vida, desde quando nós recebemos o batismo. É um caminho de crescimento. Vocês lembram do dia do seu batismo? Eu não lembro porque era pequenininho, viu? Mas eu fui batizado. Tinha lá o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha. Agora vocês que são pais, né, que batizam os seus filhos, vão lembrar do dia do batizado de todos lá de casa, né? E você pai, você mãe, você padrinho e madrinha fizeram um compromisso, não fizeram? Você lembra qual foi o compromisso que vocês fizeram naquele dia do batismo? Ou quando fizeram o cursinho de preparação para o batismo? Vocês, pais, se comprometem a educar esta criança na fé de Cristo e da igreja, etc, etc. Sim, padre, nós prometemos. Vocês, padrinho e madrinha, né, prometem ajudar os seus pais na formação cristã do seu afilhado? Sim, prometo, né? Aí vira para a comunidade toda, assim, vocês prometem ser uma comunidade de fé e amor para esta criança? Todo mundo diz sim. E vida que segue depois, né? Cada um faz do seu jeito, esquece o que falou para o padre, que prometeu, e não sei como que as nossas crianças hoje estão sendo formadas na fé. Eu fico feliz quando encontro, né, uma família que, mesmo meio a todas as dificuldades, consegue ainda dar um pouco de formação para os seus filhos. O que não se ensinou desde pequenino, quando chega na adolescência, na fase rebelde, né, aí fica mais terrível ainda. Se deu alguma coisa lá atrás, na fase rebelde, será menos rebelde. Será rebelde sim, mas bem menos rebelde. E depois até atingir a maturidade. É um crescimento, a vida nossa é um desenvolvimento. Tanto humano, psíquico, como espiritual. Se eu desde pequeno aprendo a amar a Deus, aprendo a temer a Deus, conheço os mandamentos de Deus, eu vou crescer com tudo isso dentro de mim. E isso vai ser para mim uma luz, um farol, uma orientação de vida. Quem sabe os mandamentos de Deus conduz bem a sua vida, né? Ele não vai roubar nada de ninguém, não vai cobiçar nada de ninguém, não vai matar ninguém, sabe? Porque existe um mandamento que diz não faça isso, não faça aquilo, que é o que vai nos formando. Como a placa de trânsito, ela existe para isso, para nos direcionar, para a esquerda, para a direita e para a frente, né? Para onde esse caminho leva, para onde aquele leva. Os mandamentos são como sinais, placas indicativas, para a gente não errar o caminho. Porque todos nós queremos uma coisa, uma única coisa. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser bem-sucedidos, todos nós queremos ter o necessário, que já está bom demais, porque ter mais que o necessário, a gente pode correr o risco de ficar orgulhoso, prepotente e querer dominar sobre os outros. Então, o necessário é o nível bom para nós, né? Nos mantermos no necessário. Por isso,
a gente sempre pede a Deus o necessário, nunca o além. Deus dá o além quando a gente sabe fazer o bom uso do necessário, para que tudo se encaixe, tudo se faz com que vá para frente. Então, baseado nisso, o povo que Jeremias está falando, né, é esse povo de Deus que ele escolheu, que ele caminha com eles. Então o profeta diz o seguinte: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Deus não nos conduz a um caminho de frustração, Deus não nos conduz a um caminho de irrealização, Deus não nos conduz a um caminho que a gente vai ser enganado, de forma alguma. Veja o que ele diz: segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes, que é o desejo nosso, mais profundo da nossa alma. Quem não quer ser feliz? Oh, meu Deus, se não quer ser feliz, é digno de ter compaixão com essa pessoa, porque ela precisa ser libertada desse sentido da sua vida. Mas o que acontece? Mas eles não ouviram, não prestaram atenção, ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Deus fala: vocês são meu povo, penso que vocês me escutem, né? Porque Deus é Deus, e escutar a Deus é primordial. Aliás, o primeiro mandamento qual é mesmo? Sobre todas as coisas. Eu amo primeiro a mim, depois os meus filhos, meus netos, minhas galinhas, meu cachorro, e depois que eu vou ter tempo para Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre meus filhos, meus netos, as minhas galinhas, os meus animais. Amar a Deus acima de tudo eles, porque se eu amar a Deus acima de todos eles, eu vou cuidar bem de tudo aquilo que me foi confiado. Vocês concordam? Ok, vamos continuar essa nossa conversa, porque é bom conversar, não é? Conversar é coisa que vale a pena conversar, mas é o que Deus está dizendo. Mas eles não ouviram e nem prestaram atenção, ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Agora vocês olham para o nosso dia de hoje, isso foi antes de Jesus. E os dias de hoje, as pessoas estão andando para frente ou para trás? Nós estamos progredindo na fé cristã, na vida cristã, de serviço, de vida de comunhão com Deus, de vida de vivência dos mandamentos, de vida onde realmente a gente é humano de verdade, respeita o outro, ama o outro, promove o bem para o outro, como os cristãos costumam fazer, como Deus faz conosco, ou estamos andando para trás? Pense um pouquinho aí, olhe para você mesmo e olhe em volta de você, os seus amigos, seus parentes, sua família. Como é que nós estamos caminhando? Nós estamos indo para frente ou indo para trás? Ir para frente significa caminhar na direção que Deus está mandando, num caminho para alcançar o que Ele diz para nós? Um caminho de felicidade. Um caminho para serdes felizes. E a gente acha que para ser feliz precisa de uma série de coisas que não foi Deus que plantou em nós. Ou nós mesmos plantamos em nós, ou nós, olhando o modo de viver mundano,
achamos que aquelas coisas é que vai me dar felicidade, e que aquilo vai durar para a vida inteira, e que nós sabemos que não dura. O prazer é só um instante, ele acaba. Então a vida pode ser muito prazerosa se eu fizer isso, aquilo, aquele outro, se eu tiver isso, aquilo, aquele outro, né? Eu vou viver bem. É igual aquele homem que no Evangelho diz: fiz uma boa colheita, enchi o meu celeiro, tenho alimento para muito tempo, e agora eu vou gozar a minha vida, eu vou viver, né? Como alguns pensam em ganhar na loteria e ter uma vida bem sossegada, né? Não ter que se preocupar com mais nada, não ter que trabalhar, não ter que levantar cedo, vai morrer cedo. E Deus fala para assim: insensato, hoje mesmo pedirão conta da sua vida. E o que você vai fazer com o que você guardou, acumulou, que você pôs a sua confiança? Vai te garantir o céu? Essa felicidade eterna que é que Deus promete para nós? Não que nós não podemos ser felizes nesse mundo, não que nós não podemos ter alegria, fazer festa, né? Ter dinheiro para poder fazer alguma coisa em família, entre amigos. Gente, tudo é permitido para nós, mas nem tudo convém. Olha para aquilo que convém. E Jesus fala que se você der uma festa para os seus amigos que têm dinheiro, eles vão dar outra festa para você e ficar elas por elas, né? Eu paguei a minha, ele pagou a dele, e que recompensa nós temos? Mas se eu fizer uma festa para os pobres, que não pode pagar para mim, que não tem como retornar para mim, aí ele fala assim: aí vai ser grande a sua recompensa no céu, né? Porque eu não busquei quem me desse de volta o que eu estou dando, né? Aí não estou dando nada, né? Eu simplesmente estou trocando, fazendo troca com os outros. E vamos em frente. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, eles obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Olha a situação. Deus fala com o povo, Deus faz uma aliança com o povo diz: nós vamos te obedecer em tudo aquilo que o Senhor falar. Ok, mas depois, no dia a dia, a gente segue as nossas próprias vontades, os nossos próprios instintos e desejos, e fazemos tudo ao contrário do que Deus pede. Ainda mais nos dias de hoje, que tem muito barulho. Muito barulho. Vocês já perceberam o quanto de barulho que tem em volta da gente? É televisão ligada, é celular ligado, é barulhos das grandes cidades, é barulho de converseira, de festa, muito barulho entrando nos nossos ouvidos. E esses barulhos não são aqueles barulhos gostosos de ouvir, que fazem bem à nossa alma, ou que dá uma certa paz para nós, mas no meio desse barulho todo, dessa converseira toda, entra muita coisa em nós que não é Deus quem falou. Alguém mais está falando no meio desse barulho aí, que nós não percebemos, e que na hora H de nós tomarmos uma decisão, achamos mais atraente aquela percepção ou aquela possibilidade que me foi dada. Assim, a gente até escuta Deus. Eu tenho prestado atenção nas pessoas quando elas vão à missa. Eu nunca fico olhando para a cara de todo mundo para ver como é que cada um está se reagindo, né? Mas de vez em quando Deus me dá uma cena pequenina assim, né? De dar um olhar. Não é fazer juízo sobre a pessoa, mas é perceber o que aquela pessoa está, como que ela está reagindo ao que está sendo falado. Até mesmo de uma palestra, onde a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve os ensinamentos da igreja, a pessoa está ali como quem diz, está atenta, escutando o que está sendo falado ali. Mas deu a hora do lanche, daqui a pouco nós voltamos em 20 minutos, né? Vão lá, come um lanche e volta. O que foi falado mesmo antes? Eu fiz isso na minha paróquia. Comecei a fazer um teste com meus paroquianos, dizendo para eles assim,
no domingo seguinte. Qual foi o evangelho lido no domingo passado? Vocês lembram? Aí um bem esperto estava com o livrinho na mão. Ah, padre, foi esse aqui. Assim, só com o livro que a gente lembra. A gente não memoriza mais as coisas. Não guarda as coisas dentro de nós. Porque começou um pensamento de dizer assim: esse negócio de decorar as coisas, isso aí é coisas antigas, hoje não tem mais esse negócio de decoreba, não. Mas para quem viveu esse tempo, sabe muito bem da importância que é a gente prestar atenção nas coisas. A gente aprende ouvindo, sabia? Aprende ouvindo as coisas, memorizando as coisas, guardando elas no coração. Quem ouve as minhas palavras e as guarda e as põe em prática, esse será muito, meu Pai vai olhar com muito carinho para esse e nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Jesus falou sobre isso. Porque aquele que ouve a palavra, mas o barulho do mundo, as preocupações da vida e tudo faz com que ele desista da palavra. É aquela parábola da semeadura, da semente que caiu no meio dos ramos, lá, e os ramos cresceram e sufocaram a semente. O que sufoca em minha vida a palavra de Deus? O que tem sufocado e impedido eu de viver como filho e como filha dele nesse mundo e ser feliz? Porque para ser feliz eu preciso escutá-lo, e para escutá-lo eu preciso exercitar o meu ouvido. No meio de tanto barulho, qual é o barulho de Deus? Ou qual que é a palavra dele? E por incrível que pareça, meus irmãos, é só no silêncio que a gente escuta Deus. E hoje ficar em silêncio parece que o mundo vai acabar, né? Tem que ter um barulho, tem que ter um rádio ligado, com aquelas músicas bem, bem católicas assim, bem santa assim, que não... Pelo menos nós ensinamos isso. Porque tem música e músicas, tem melodias e melodias, e tem comida e comidas. Nós precisamos fazer um filtro e desprezar aquilo que não convém a nós e deixar passar por esse filtro só aquilo que realmente nos traz felicidade. A sabedoria de Deus dada a quem escuta Ele é maior que a sabedoria do mundo. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem mais visão das coisas do que o homem do mundo. E como é engraçado a gente ver entrevistas feitas às pessoas a respeito de alguns assuntos do nosso país. Tem gente que realmente sabe as notícias do nosso país, sabe quem é quem, mas tem gente que não sabe nem dizer um atributo ou algo, um gesto bom que aquela pessoa fez, ou que deixou de fazer. É interessante, mas é bom pensar nisso. Eu, filha de Deus, escuto o que Ele diz, e Ele continua depois dizendo, então, se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, eles não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus, e não aceitou correção, sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. O que é arrancar da boca a nossa fé? Como é que a gente professa a nossa fé? Dizendo, no domingo, como é que nós professamos a nossa fé? Creio em Deus Pai, Essa oração do creio é a nossa profissão de fé, é o resumo da nossa fé, está dentro do creio. Aquilo que a igreja crê.
Se você um dia precisar dar uma resposta a alguém, lembra do creio. E reze e leia ele inteirinho, preste atenção. Isso aqui é o que a igreja crê. Está dentro, de acordo com o que estão me dizendo? Se não está, então não pertence à minha igreja. Essa é a nossa fé, resumida. Mas a fé, meus irmãos, ela é proclamada. Eu digo, eu creio em Deus, eu sou cristão, eu sou católico, eu vivo como um cristão, eu não participo dessas propostas ruins que estão me fazendo, eu não vou entrar nesse plano onde eu vou tirar proveito dos outros, onde eu vou roubar dos outros. Essa é a profissão de fé que nós podemos fazer no meio desse mundo, é não fazer o que eles fazem. Não é tanto concordar ou não concordar, porque nós também temos a liberdade de filhos de Deus de dizer sim e não. E se Deus quer que o nosso caminho nos leve à felicidade, então eu vou querer o que Deus quer e vou viver de um modo que Deus me ensina a viver como filho. Se vocês educam seus filhos, foram educados pelos seus pais, deixaram-se ser educados por Deus também, então comece a entrar na escolinha de educação primária de Deus e deixe Ele desde pequenininho começar a conduzir você, a refazer o meu modo de pensar, o meu modo de falar, o meu modo de viver, o meu modo de lidar com as coisas e com os outros, e até mesmo o meu modo de lidar com Deus. Porque muitas vezes eu tenho Deus como aquele que tem que fazer toda a minha vontade. E quem tem que fazer a vontade de Deus somos nós, e não Ele fazer a nossa. Perdoai as nossas ofensas, diz a oração do Pai Nosso, assim como nós. Quando você vai comungar, você lembra disso? Se o teu irmão tem algo contra você, ou se você tem algo contra o seu irmão, não vá. Primeiro vai reconciliar com ele, depois você vem. Aí você faz a sua oferta e faz a comunhão. Quanto tempo faz que você não confessa? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Por quê? Faz tanto tempo que você não busca a confissão. Ah, padre, porque eu não peco, né? Então já pecou, porque a primeira mentira que você, já é uma mentira, dizer que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz que o homem que diz que não tem pecado é mentiroso. E aquele que não busca na igreja o sacramento da confissão e diz, não, eu me confesso com Deus, eu sou maior que tudo que existe de religião e de igreja, eu com Deus me acerto com Ele, não preciso procurar o padre, porque ele é um homem igual a mim, Esse foi na catequese do diabo. Esse foi na catequese do anticristo, esse foi na catequese do anticatólico. Mas na catequese da igreja católica ele não passou. Eu acho que ele fugiu na época, então já esqueceu tudo que ele aprendeu no catecismo, né? Isso porque Jesus disse para os apóstolos, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Até 3 vezes? Ou até 7 vezes? E Jesus diz o quê? Até 70 vezes 7. Quer dizer, todas as vezes que a pessoa vier arrependida, pedir perdão dos seus pecados, conceda-lhe. Eu nunca neguei perdão de pecado para o pecador que veio arrependido e desejoso de mudar de vida. Nunca neguei. Então, se Deus me dá essa graça de eu ser perdoado dos meus pecados, eu não vou buscá-la? Então você não anda para frente, anda para trás. São ensinamentos que a igreja dá e que nós não devemos de forma alguma esquecê-los. E aí nós entramos nesse evangelho, onde Jesus vai expulsar o quê? Um demônio expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. O que o diabo está fazendo, né, com nós católicos? Calando a nossa boca. Não pode falar de religião aqui,
Não pode falar de religião ali, não pode ter o crucifixo, não pode aquilo, não pode aquele outro. Sabe, lentamente eles vão fazendo isso daqui com a gente, vai sufocando, sufocando, sufocando. E aqueles ensinamentos morais que a igreja dá, né, a todos nós, ensina-nos a sermos respeitosos para com os mais velhos, respeitosos com as pessoas, né? O mundo vai mostrando um lado diferente. Não, agora isso pode, porque agora a lei permite, agora aquilo lá pode. Isso aqui antigamente era proibido, agora é normal, todo mundo faz. Olha as desculpas que nós vamos arrumando. Quer dizer, o que era pecado já não é mais pecado. E nós vamos, aos poucos, sem perceber, mudando a nossa mentalidade. Em vez de irmos para frente e sermos felizes, nós andamos para trás e vamos para a desgraça. Espírito mudo. Se alguém foi contaminado por ele, renuncia em nome de Jesus a esse espírito mudo, quer dizer, aquele que não se declara o que é. Tem tantos católicos que não se declara que é católico, que é cristão, que ama a Deus, que serve a Deus, que respeita, que sabe que tem pureza no coração, quer fazer só o bem, não é bobo, é esperto, percebe a artimanha dos outros. Sim, o católico não é um bobo. O católico é muito esperto. Ele percebe, ele sente o cheiro das artimanhas do diabo. E luta contra, ele sente cheiro do pecado, né? A não ser que estão todo mundo já mudo, quer dizer, não expressa mais nada. Como se tudo tivesse entrado numa normalidade, onde não existe mais pecado, a gente pode fazer transgressões morais, transgressões em comércio, transgressões com dinheiro, com pessoas, nós podemos fazer o que nós quisermos. Continua sendo pecado, nada mudou da fé. Então, o que Jesus realizou na vida desse homem é libertar ele desse espírito mudo, quer dizer, fazer com que ele professe novamente a sua fé, para que ele volte à vida. Jesus o libertou. Então, se há alguma coisa em nós que ainda nos prende, que ainda nos fecha, nos deixa fechado a fé, que ainda nós não damos resposta a Deus, o tempo de dar a resposta é agora. Nós estamos no tempo da Quaresma, tempo de nós arrumarmos essa casa, arrumarmos essa vida, pôr ela em dia com Deus, jogar fora toda a tranqueira que foi depositada aqui dentro, ou aqui dentro também, aqui dentro do coração, na minha afetividade, nas minhas emoções, quer dizer, fazer uma limpeza em mim mesmo, em todo o meu ser, para que eu possa comer a Páscoa feliz. Porque celebrar a Páscoa é celebrar a nossa felicidade, a nossa libertação, porque Cristo ressuscitou. E essa é a maior festa do cristianismo. É a festa da ressurreição do Senhor. A paixão, morte de Jesus parece ser triste, dolorosa, mas a paixão e morte do Senhor é gloriosa, porque depois dela Ele ressuscita. E Ele prometeu para nós que eu os ressuscitarei no último dia, se crerdes em mim, se derdes ouvidos a mim, se confiardes em mim, se caminhardes comigo. E essa promessa de Deus não é só para o futuro, mas já ainda hoje já começa nós a recebermos as graças dessa vivência. De modo que, irmãos, esse evangelho, até eles falam que Jesus expulsa o demônio porque ele é o chefe dos demônios, né? O chefe, sabe que o chefe é aquele que tem poder sobre os outros. Mas todo poder que é dado a alguém nunca é para subjugar o outro, é para fazer o outro crescer. Então, se o demônio está contra o demônio, o reino dele vai afundar. Mas ele fala uma coisa para eles: os filhos de vocês, ele vai dizer, expulsa os demônios em nome de quem? Porque os judeus também tinham os exorcistas deles lá, que faziam orações sobre as pessoas, pedia a Deus a cura delas, a libertação delas. Mas ele vai dizer,
Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus está no meio de vós. E aí ele vai contar aquele exemplo: se um homem forte guarda a sua casa, seus bens estão protegidos. Mas se um outro homem mais forte do que ele vem e amarra ele e toma os bens dele e distribui aos outros, ele já não tem mais poder. O pecado, o inimigo dos homens e de Deus, teve poder até a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, ele perdeu, ele foi amarrado. Ele continua a agir no mundo, por quê? Porque Jesus ainda não voltou, mas ele está prestes a voltar. E quando ele voltar, não terá mais tempo para eu e você mudar de vida. Então o tempo que nós temos é hoje. E é dentro desse hoje que Jesus pede para mim e para você. Mas quando chega, só voltando um pouquinho, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Jesus vai dizer: quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa, né? Esparrama, quer dizer, quem não ajunta com Cristo, quem não se congrega com Ele, quem não se é íntimo dEle, está na contramão dEle, está ao contrário dEle. Então é um momento de decisão, é um momento de ruptura com o pecado e posse da graça. Eu procurei, amados irmãos, nesta liturgia de hoje, fazer um caminho com vocês, através dessas duas leituras, e o Salmo, que é um Salmo que nós rezamos em todas as orações do dia, né? Todo começo de dia nós oramos essa oração: oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não feche o vosso coração. Então abra o coração a Deus, escute o que Ele diz, e eu vou pedir, por favor, façam acontecer na sua vida. Faça acontecer. Se a palavra de Deus diz para você ter paciência com o outro, tenha paciência. Se Ele pede para você, né, dar o perdão para o outro, pede a Jesus a graça de perdoar o outro e faça isso. Se tem alguém para pedir perdão, vai lá e peça. Não deixe para não sei quando. E se não der tempo? E se Jesus vier antes? E se você morrer antes? Sem se reconciliar. É duro na beira do caixão, alguém lá se estrangulando, chorando. Ai, por quê? Agora já foi. Você teve a vida toda, né, com a pessoa para poder dizer para ela, para fazer as pazes com ela. Agora você vai querer fazer as pazes? Não que seja impossível, porque o Senhor é o Senhor do tempo. Mas não deixe para depois aquilo que nós podemos fazer nesse tempo que Deus me deu, e o tempo que Ele nos deu é hoje. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém. Nós vamos trazer nesse momento para o altar o pão e o vinho, que vão se tornar o corpo e o sangue do Senhor. E nós também pedimos, estendemos as nossas mãos para esta obra missionária que a Canção Nova realiza, que não é nós que realizamos, nós, Canção Nova, é nós com vocês, porque nós não fazemos nada sozinhos. Se não é os irmãos e irmãs a nos ajudar, nós também não teríamos como realizá-la. E graças aos nossos sócios, aos nossos colaboradores, aos nossos benfeitores, nós estamos caminhando e queremos ir segundo a vontade de Deus até o fim.